quero começar hoje fazendo duas perguntas para você que está atento à Matrix Illuminati. A primeira, na sua opinião, esta cidade que nós vimos aqui é linda? A segunda pergunta, esta cidade, ela existe? Independente da sua resposta, nós vamos fazer uma análise detalhada do que está acontecendo neste planeta, na atualidade, em relação à nova ordem mundial, em relação ao êxito, à glória, à coroa de louros que os senhores do mundo estão prestes a comemorar, a festejar, a ostentar. Acompanhe comigo esta matéria especial sobre uma cidade que existe realmente. Ela fica no Cazaquistão. Se chama Astana, a capital Illuminati do século XXI. Há muito tempo atrás, existiu um homem extremamente poderoso neste planeta. O símbolo de poder deste homem era exposto em sua capacidade incrível de construir cidades. No período relatado em Gênesis, que está nas Escrituras, este homem construiu diversas cidades. E nas cidades construídas por este homem, ele não apenas fazia habitações para as pessoas, casas para as pessoas morarem,
Mas ele fazia construções que, na verdade, eram ofensas ao Criador dos céus e da terra. Algumas de suas cidades são muito conhecidas, porque ficaram marcadas na história. Você já ouviu falar de Nínive, mas Nínive não é a cidade mais famosa deste homem. A mais famosa é homenageada até os dias de hoje e está presente na cultura humana da atualidade, como sempre esteve durante todas as épocas. A famigerada Babilônia. O nome deste homem é Nimrod. Nas Escrituras, este poderoso homem na terra é citado como adversário do Altíssimo, porque não era apenas domínio e poder sobre o semelhante. Era uma rivalidade com o próprio Criador. Era algo para mostrar para os outros humanos que este homem era como Deus, o mais poderoso do que o próprio Criador. A maior ofensa de Nimrod ao Criador, segundo as Escrituras, foi a edificação de uma torre capaz de elevar-se até os céus. E no momento em que Nimrod estava coroando seu êxito de glórias com esta simbólica torre, o Criador dos céus e da terra resolveu intervir, porque até então, segundo relatos da Escritura, havia um único idioma na face da terra. E nós sabemos também que hoje a nova ordem mundial está a ponto de alcançar o êxito em conseguir formar no planeta um único idioma, uma única religião, um único governo. E para coroar este êxito do novo ordo seclório, construíram a mais nova capital do século XXI, chamada Astana. E não por coincidência. Você vai ver, sob diversos aspectos, construções desta cidade que se assemelham muito com as ideias de Nimrod. Não só a imponência da própria Torre de Babel, mas, principalmente, nós vamos analisar e você verá a religiosidade pagã promovida em adoração àquele que um dia foi homem e, após a sua morte, foi considerado o Deus Sol. Então, homenagens a Nimrod, o Deus Sol, é o que não falta nesta nova Babilônia. É o que não falta nesta cidade de Astana, a capital Illuminati do século XXI. Nós sabemos que o Criador dos céus e da terra, pelo poder da sua palavra, quando ele diz haja, as coisas acontecem. Nós sabemos que ele enviou seu filho, chamado a pedra angular, utilizada nas construções antigas, uma pedra da natureza, que era a mais quadrada possível, em favor de nortear as paredes de qualquer edificação, na época passada, na região onde viveu o nosso Salvador. Mas os maçons, os construtores, rejeitaram a pedra angular e diziam: nós temos o esquadro, nós temos o compasso, nós não precisamos da pedra angular, nós fazemos a nossa edificação, porque nós temos o quê? Instrumentos de medição, logo nós temos tecnologia. E o ideal maçom,
o ideal dos construtores, o ideal de construção destes homens que dominam o planeta, sempre foi o mesmo: fazer as suas construções para serem admiradas, para serem até mesmo idolatradas, louvadas, aplaudidas. Durante toda a existência deste planeta, o homem procurou afrontar ao Criador com suas construções. Até então, até o final do século XX, a maior afronta feita ao Criador, sem dúvidas, foi a Torre de Babel. Mas agora nós estamos no limiar, neste momento final da humanidade, de contemplar a maior afronta ao Criador de todos os tempos. Uma capital totalmente construída para afrontar o Criador e em homenagem ao Deus Sol. Se o Criador fez uma flor, e se a flor é admirada, os senhores do mundo, através do poder do capital, do poder de um Deus chamado Mamon, está propenso a fazer uma flor mais bonita e que seja mais admirada pelas pessoas que puderem contemplar esta cidade, seja pessoalmente, diga-se de passagem, um local em que pobre não chega, ou seja, através da mídia, da televisão, mas dignos de serem adorados, aplaudidos, elogiados, louvados. Estes monumentos ao poder do dinheiro, poder de Mamon, estão sendo exibidos como troféus que o próprio homem ostenta, traduzindo nele o seu poder de fazer as coisas. Nós vamos ver agora uma sequência de vídeos mostrando que vários pontos da cidade de Astana são afrontas diretas ao Criador, baseadas na natureza que o Criador fez, mas que poucos param para admirar. Esses homens, melhorando o que o Criador fez, estão fazendo agora, baseados na pura natureza promovida pela voz do Criador ao dizer haja, estão agora fazendo seus monumentos, suas edificações, para que as pessoas assistam vídeos pela internet, para que as pessoas de mais poder aquisitivo possam ir pessoalmente nesses lugares e admirar essas obras e acharem realmente lindas, em face da beleza verdadeira, que é a natureza que só o nosso Criador pôde fazer. Mas estes homens a serviço de Satanás, esses homens que comandam este mundo tenebroso, o qual jaz no maligno, afrontam o Criador de todas as formas e contam com você para vislumbrar suas construções, para elogiar as suas construções e achá-las lindas. No início aqui eu falei, eu vou te fazer 2 perguntas, e a primeira destas foi: você considera esta cidade linda? Estamos agora ainda na parte inicial desta matéria, mas eu já tenho algumas dúvidas de que a sua resposta ainda neste momento seja de que esta cidade é linda, porque você vai ver agora que boa parte dos monumentos e edificações desta cidade foram feitas para afrontar a natureza do Criador, como se fosse algo muito mais digno de ser adorado por muitas pessoas. E eu ficaria muito triste de saber que você está entre essas.
Agora que você já percebeu que existe algo obscuro, que existe uma mentalidade totalmente maligna por detrás desta coisa, vamos dar um mergulho mais profundo e conhecer melhor as raízes Illuminatis que estão enterradas profundamente no solo desta cidade, que é a capital dos senhores do mundo, para coroar de êxito a sua conquista, o novo Ordo Seclorum, a nova ordem mundial. Astana foi a primeira capital a ser construída no século XXI. Ela representa perfeitamente o sentido de para onde o mundo está caminhando. É realmente uma visão de um homem. Ele se chama Nursultan Nazarbayev, o presidente do Cazaquistão, apoiado por bilhões de petrodólares. A cidade foi construída a partir do zero, em uma área remota e deserta, nas estepes asiáticas. O resultado é surpreendente. Uma capital ocultista futurista, abraçando a nova ordem mundial. Ela comemora a religião mais antiga conhecida pelo homem desde a Suméria, a adoração ao Sol. Aqui está a Pirâmide da Paz. Concebido pelo arquiteto mais prolífero da Grã-Bretanha, Lord Norman Foster, esta pirâmide gigante é uma presença estranha no meio das estepes asiáticas. O edifício foi edificado sob o tema Renúncia à Violência. Ele foi feito para unir as religiões do mundo. Norman Foster afirmou que o edifício não tem símbolos religiosos reconhecíveis, mas é para permitir o reagrupamento harmonioso das confissões de fé de todos. Na realidade, a pirâmide é um templo religioso ocultista, que é feito em adoração ao Sol. Uma viagem ao interior deste edifício revela um tour puramente simbólico. Ela representa o caminho de cada ser humano até a iluminação. Escreveu Manly P. Hall, professor de História Antiga. Inicialmente foi aceito a forma piramidal como símbolo da pirâmide ideal, tanto na doutrina secreta como nas instituições estabelecidas para sua propagação. Novus Ordo Seclorum, nova ordem para as eras. Como disse Manly P. Hall, a pirâmide é o último símbolo que representa os mistérios das civilizações antigas. A elite atual, que deu início ao ocultismo, são os herdeiros dessa sabedoria antiga e usam a pirâmide como um símbolo de poder no mundo moderno. Representa o princípio divino presente no universo, bem como em cada ser humano. Outro significado simbólico atribuído à pirâmide em que falta a cúpula, ou seja, a parte de cima. Ela significa a natureza inacabada da nova ordem mundial. Disse que a pedra angular das grandes pirâmides será estabelecida quando este antigo projeto se tornar realidade e chegar ali para compor a pirâmide, completando-a o General Supremo, o Anti-Messias. Aqui estão outras pirâmides que aparecem em todo o planeta, representando o poder da elite sobre as massas populares. Memphis Arena, Estados Unidos. Luxor Hotel, Las Vegas. Raffles Hotel, em Dubai. O espaço central da pirâmide, chamada Palácio da Paz, comporta uma mesa redonda onde os líderes religiosos mundiais costumam se reunir. Ele funciona como sala de reuniões para conferências, reunindo líderes religiosos de todo o planeta.
Tome um minuto e repare o simbolismo aqui presente. Você tem os líderes religiosos de todo o planeta em torno de uma figura enorme do Sol para discutir como conciliar as suas diferenças para a vinda da nova era. O simbolismo está evidente em todas as partes. Todas estas teologias e ideologias são simplesmente consequência do objetivo original, que é cultuar o Sol. The Opera House, porão. Apesar da escuridão, um enorme sol no teto cobre quase todo este local. Vemos que seu interior é escuro e cavernoso. Os compartimentos do porão da Casa da Ópera de Astana, onde a massa de desavisados fica entretida. Este espaço é muito mais luminoso do que a Casa de Ópera. Ele representa o caminho para a iluminação. A imagem do sol no meio desta mesa redonda está exatamente em cima da Casa de Ópera. O que significa isso? Enquanto a população em geral, o gado, está sendo entretido na escuridão do mundo material, a elite iluminada está sentada em cima deles, contemplando e planejando como chegar à divindade. Se você for mais a fundo nos DVDs do projeto Prepare-se Verdade Oculta, você vai estar ciente de todos os objetivos desta elite em relação à nova ordem mundial. Um desses objetivos é substituir as religiões. Uma forma de neopaganismo. E este é o objetivo de todas as reuniões neste lugar. A cidade de Astana é, na verdade, a cidade da elite dominadora na nova ordem mundial. O ápice é conhecido também como celeste literal. É redondo, com janelas que se banham totalmente ao sol glorioso. Imagens de pombas brancas são incorporadas nas janelas, o que representa Semiramis, ou a paz, o que resultará na unificação dos governos do mundo e das religiões na nova ordem mundial. O ápice é a representação final da realização da iluminação que será convergida sobre um homem, um indivíduo, o general supremo, o antimessias. Olhe bem para o teto do ápice. As divisões da pirâmide incorporam a visão pitagórica do mundo. Os ensinamentos de Pitágoras são minuciosamente estudados em sociedades ocultas até os dias de hoje. Pitágoras dividiu o universo em 3 partes, o que ele chamou o mundo supremo, o mundo superior e o inferior mundial. O mais alto, ou o mundo supremo, é uma essência espiritual interpenetrante e sutil que permeia todas as coisas e, portanto, o verdadeiro plano do próprio Supremo, da divindade,
A divindade sendo onipresente em todos os sentidos, omniativo, omnipotente, onisciente, ambos os mundos inferiores existem dentro da natureza desta esfera suprema. O mundo superior foi a casa dos imortais, mas também o lugar de morada dos arquétipos, ou os selos. Suas naturezas em nenhuma forma partilhou do material da humanidade, mas lançando sua sombra sobre o fundo, o mundo inferior foi percebido somente através da sua sombra. O terceiro, ou o mundo inferior, foi o lar destas criaturas que participavam da substância material, ou estavam envolvidos em trabalho de parto com ou na substância material. Assim, neste âmbito, foi a casa da humanidade, que está nos reinos inferiores. Aqueles temporariamente da terra, mas capaz de se elevar acima desta esfera pela razão da filosofia. Em outras palavras, traduzindo tudo isto, esta pirâmide, muito mais do que aparentemente ser uma atração turística, é uma representação da filosofia dos iniciados no ocultismo. Como Cruikshank Dan-Hatter disse enigmaticamente em seu documentário, é uma representação do poder que está por vir. Beitarek. Também foi projetado pelo famoso arquiteto britânico Sir Norman Foster, o monumento que pretende encarnar um conto popular que fala sobre a árvore mítica da vida e uma ave mágica da felicidade. O pássaro chamado Sanruki tinha colocado seu ovo na fenda entre dois ramos de uma árvore de álamo. O ovo, o globo de ouro na parte superior do monumento, representa mais uma vez o Sol, a divindade suprema. Esta árvore da vida representa o canal através do qual os espíritos vão deixar o mundo material e se juntar ao mundo divino. Este conceito é mais um recorrente, se não em todas as sociedades secretas esotéricas. Dentro do globo de ouro, o objeto estranho, os visitantes podem ir ao topo da torre e obter uma vista fantástica da cidade. Existem também alguns itens estranhos para se ver. Dentro do globo, encontramos esta coisa enigmática, um triângulo de ouro, onde o presidente daquele país colocou sua mão nela. E este continua sendo um grande enigma, porque até mesmo em um filme famoso de Hollywood, algo parecido foi feito. A composição Bata. Lá está assinado por representantes de 17 confissões religiosas do mundo inteiro. Sim, mais uma vez falando sobre a junção de todas as religiões em uma só, na nova ordem mundial. Os pilares maçônicos. 2 pilares e um no meio ao longe. Você vê alguma semelhança com o simbolismo maçônico? Sim, os 2 pilares de ouro representam os 2 pilares da maçonaria, chamados Boaz e Jaquim. O Palácio Presidencial. Colocado em uma posição de comando central na cidade, o Palácio Presidencial está no final de uma rota de cerimonial que se inicia no poste ídolo Beitarek e termina na pirâmide onde são feitas as reuniões dos líderes das religiões mundiais. Uma cúpula grande e redonda que está em cima do palácio, ela representa o princípio feminino, em oposição à torre fálica Beiretek, o princípio masculino. Este layout
está presente em quase todas as cidades importantes, inclusive Washington, Paris, Buenos Aires, São Paulo, entre muitos outros. Aqui está o maior centro de diversões do planeta. Esta estranheza de projeto, mais uma vez feito por Sir Norman Foster, ele basicamente projetou toda a cidade. Exatamente como no Brasil, Juscelino Kubitschek contratou Oscar Niemeyer para projetar toda a cidade de Brasília. Assista no DVD Prepare-se número 9. Brasília, a cidade secreta. Debaixo da tenda, uma área maior que 10 estádios de futebol, abriga um parque interno de escala urbana, setor comercial, local de entretenimento com praças e ruas de paralelepípedos, um rio com barco e tudo, um centro comercial, resort de praia e mini golfe interior. Tem-se dito que esta estrutura foi feita para parecer uma tenda, em alusão ao tabernáculo do deserto. E como os membros da elite global estão cumprindo todas as etapas necessárias para unir o mundo em um único governo, uma única lei, uma única moeda, um único idioma e uma única religião, eles estão espalhando por todo o planeta os símbolos do seu poder. E o fato de que a população em geral sequer imagina o que essas estruturas representam é exatamente a razão pela qual seus planos na agenda global estão seguindo em frente. Estão inquestionáveis, estão despercebidos, mas estes planos estão aqui há séculos. Manly P. Hall escreveu em 1918: se o povo assumir o governo, o homem então será governado pela ignorância. Se a igreja assumir o governo, o homem será governado pela superstição. Se o Estado assume o governo, o homem é dominado pelo terror. Então, para que o homem não venha viver em harmonia e compreensão, a ignorância deve ser transmutada em sabedoria, a superstição em fé e temor. O povo no governo é chamado democracia. A igreja no governo é a religião mandando. E o Estado é o sistema em que estão assentados os países. Em outras palavras, o que eles querem é que antes que os homens possam viver em harmonia, eles tendem de abolir a democracia, porque a massa é muito burra para eles. A prova disso está aqui no Brasil, onde a população acredita que está sob um regime democrático de governo. As religiões também, porque são supersticiosas, e o Estado, porque eles querem governo mundial. E assim continuamos lendo o escrito de Manly P. Hall, em 1918. O governo perfeito da Terra deverá ser padronizado depois que o governo divino, através do qual o universo é ordenado, tome posse. Então, neste dia, a perfeita ordem será restabelecida com a paz universal e triunfante. Os homens deixarão de procurar a felicidade, pois irão encontrá-la dentro de si. Para as pessoas mais céticas, para aquelas pessoas que rotulam tudo de teoria da conspiração e que veem conspiração em tudo que toma conhecimento, para aquelas pessoas que continuariam cegas, sem saber de nada, se não fosse um humilde como o Rubens aqui, passando informações jamais imaginadas, mas que agora que o Rubens passa essa informação ainda o rotula de pessoa aterrorizante para o próximo, que fica inventando histórias, como diria um certo pastor evangélico, procurando pelo em ovo. Para você que tem
esse tipo de visão a respeito destas informações totalmente terríveis de maquinações contra a humanidade, e pior, em afronta ao Altíssimo, veja que a situação não para por aqui. Nós vamos viajar pelo Google Earth, porque esta ferramenta está ao seu alcance. E vamos ver o maior símbolo do pentagrama do mundo. O pentagrama, a estrela invertida, o símbolo criado por Salomão, o homem do templo, em adoração aos seus 70 demônios, e principalmente a figura do cabeça de bode, o Baphomet. Este maior símbolo do pentagrama do planeta, ele está em um local. Eu pergunto, em que local está o maior símbolo do pentagrama exposto, desenhado? Em que parte do nosso planeta está este pentagrama? De forma explícita desenhada. Será que não é no Cazaquistão? Mas para você que mesmo assim continua relutante em concordar que Astana é a cidade de afronta ao Criador dos últimos tempos, a situação se torna mais crítica, porque o misticismo, a ligação com a adoração ao Sol e as coincidências vão se tornando tantas, tão intensas, que fica difícil para qualquer pessoa dizer que é apenas fruto da imaginação fértil deste humilde que está aqui. Um dos monumentos mais antigos em adoração ao Sol e aos astros estrelares, as pedras de Stonehenge. O que elas têm a ver com esta cidade? E o que elas têm a ver com a pirâmide que está no centro desta capital Illuminati? A situação se torna insustentável. Os defensores de teoria da conspiração quanto a estes fatos ficam agora numa saia justa. Veja por quê. Da última vez que isto aconteceu, no momento em que Nimrod afrontou o Altíssimo com a sua torre, uma resposta literalmente dos céus aconteceu instantaneamente. E agora, a nossa geração está presenciando uma afronta muito maior do que a de Nimrod, porque não se trata mais apenas de uma torre, mas se trata de uma cidade inteira, construída sobre todo tipo de regime pagão, religioso e ocultista, a fim de trazer glórias ao homem, glórias a Mamon, o dinheiro utilizado para construir esta mega cidade do futuro.
Pergunta: se no passado, o Criador dos céus e da terra, aquele no qual nele não há sombra nenhuma de variação, aquele que não muda, se no passado ele destruiu a Torre de Babel, a pergunta que fica para análise dos amados é esta: estaria exatamente no momento do Criador agir e derramar o cálice da sua ira sobre esta humanidade terrível? Você assistiu A Capital Ocultista em Astana. Assista também Brasília, Cidade Secreta e Monumento aos Mortos.